Antes de começar, me conta, você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados? Ou acha que um casamento arranjado nunca pode se transformar em algo verdadeiro? Deixe seu comentário e me diga o que pensa. A história de hoje começa em uma noite chuvosa, onde dois mundos prestes a colidir não faziam ideia de que aquele seria o primeiro passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. A grande mansão dos Castelli, uma das famílias mais tradicionais e influentes da cidade, estava iluminada de forma majestosa. O cheiro das flores recém-colhidas se misturava ao perfume amadeirado dos móveis antigos. Nas paredes, quadros de ancestrais que carregavam a responsabilidade de manter o nome da família no mais alto nível da sociedade. E no centro desse universo de riquezas e tradições, estava Isabella Castelli, uma jovem de espírito livre, mas prisioneira das expectativas que sua família impunha. Criada entre bailes luxuosos e aulas de etiqueta, Isabella nunca teve a chance de escolher seu próprio destino. E agora, diante dela, estava a realidade mais cruel, um casamento arranjado. Seus pais haviam decidido que ela se casaria com Leonardo Ferraz, um empresário bem-sucedido, frio e reservado, herdeiro de uma fortuna construída com trabalho árduo e estratégias impecáveis. Diferente dos Castelli, que se apoiavam em títulos e prestígio, os Ferraz eram uma família de origem mais humilde, que havia conquistado sua posição por mérito próprio. A união entre Isabella e Leonardo não era sobre amor. Era um acordo de negócios, um contrato selado por interesses maiores do que os sentimentos de ambos. Mas será que o destino teria outros planos para esse casal improvável? Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi um choque de mundos. Isabella, com seu olhar expressivo e seu jeito sonhador, encontrou em Leonardo um homem de poucas palavras, olhar sério e postura impecável. Ele parecia ter um coração de pedra, alguém incapaz de demonstrar qualquer emoção. Mas por trás daquela frieza, havia uma história que ninguém conhecia. Agora, antes de continuarmos, quero saber de onde vocês estão assistindo. Escrevam nos comentários de qual cidade ou país vocês estão vendo esse vídeo. E me contem, está frio ou calor por aí? Vamos ver até onde essa história está chegando. O casamento aconteceu em uma cerimônia impecável, repleta de luxo e convidados importantes. Para os outros, era um conto de fadas. Para eles, era uma prisão invisível. Naquela noite, enquanto dançavam sob os olhares atentos da alta sociedade, Isabella percebeu algo inesperado. Por um breve momento, nos olhos de Leonardo, havia uma sombra de tristeza. E foi naquele instante que ela soube que havia algo a mais por trás daquele casamento. Algo que ela ainda não entendia, mas que mudaria tudo. Será que o amor pode surgir mesmo quando tudo parece estar contra ele? Você acha que Isabella e Leonardo vão conseguir superar essa barreira? Me conta nos comentários. Agora, se você quer descobrir o que aconteceu depois daquela dança, continue comigo nos próximos capítulos. A lua brilhava intensamente no céu quando Isabella e Leonardo deixaram a recepção. A mansão que agora dividiriam era imensa, mas, estranhamente, parecia pequena demais para dois estranhos que, apesar do casamento, nada sabiam um sobre o outro. Assim que entraram, Isabella se viu diante de um salão imponente, com paredes de mármore frio e lustres que brilhavam como estrelas. Mas aquele lugar não parecia um lar. Leonardo, sempre formal, caminhou até a adega, serviu-se de um vinho e a olhou rapidamente antes de dizer, sem qualquer emoção: "Você pode ficar com qualquer quarto que quiser." Isabella sentiu um aperto no peito. Não esperava romantismo, mas a frieza dele parecia quase cruel. Ela apenas assentiu e subiu as escadas, deixando para trás o marido que, ao invés de acompanhá-la, permaneceu ali, perdido em pensamentos. Nos dias seguintes, a convivência foi marcada pelo silêncio. Isabella tentava preencher os espaços vazios da casa com sua presença, mas Leonardo permanecia distante, como se estivesse preso em seu próprio mundo. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre sério, sempre meticuloso, como se vivesse apenas para os negócios. No entanto, entre esses momentos de afastamento, pequenos detalhes começaram a se revelar. Isabella percebeu que, apesar da frieza, Leonardo sempre se certificava de que nada lhe faltasse. O chá que ela gostava sempre estava à mesa, sua biblioteca favorita tinha livros novos toda semana, e quando ela pegou uma gripe, encontrou remédios e cobertores extras ao lado de sua cama, deixados sem que ninguém visse. Ela começou a se perguntar, se ele realmente não se importava, por que se dava ao trabalho de cuidar desses pequenos detalhes? Foi em uma tarde inesperada que algo quebrou a barreira entre eles.
Isabela estava no jardim, apreciando o sol suave, quando ouviu um latido alto. Ao se virar, viu um enorme cachorro correndo em sua direção. Surpresa, ela deu um passo para trás. Mas antes que pudesse reagir, Leonardo surgiu rapidamente e em um tom mais leve do que qualquer um que ela já ouvirá dele, disse: "Antes de começar, me conta, você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados? Ou acha que um casamento arranjado nunca pode se transformar em algo verdadeiro? Deixe seu comentário e me diga o que pensa." A história de hoje começa em uma noite chuvosa, onde dois mundos prestes a colidir não faziam ideia de que aquele seria o primeiro passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. A grande mansão dos Castelli, uma das famílias mais tradicionais e influentes da cidade, estava iluminada de forma majestosa. O cheiro das flores recém-colhidas se misturava ao perfume amadeirado dos móveis antigos. Nas paredes, quadros de ancestrais que carregavam a responsabilidade de manter o nome da família no mais alto nível da sociedade. E no centro desse universo de riquezas e tradições, estava Isabela Castelli, uma jovem de espírito livre, mas prisioneira das expectativas que sua família impunha. Criada entre bailes luxuosos e aulas de etiqueta, Isabela nunca teve a chance de escolher seu próprio destino. E agora, diante dela, estava a realidade mais cruel: um casamento arranjado. Seus pais haviam decidido que ela se casaria com Leonardo Ferraz, um empresário bem-sucedido, frio e reservado, herdeiro de uma fortuna construída com trabalho árduo e estratégias impecáveis. Diferente dos Castelli, que se apoiavam em títulos e prestígio, os Ferraz eram uma família de origem mais humilde, que havia conquistado sua posição por mérito próprio. A união entre Isabela e Leonardo não era sobre amor. Era um acordo de negócios, um contrato selado por interesses maiores do que os sentimentos de ambos. Mas será que o destino teria outros planos para esse casal improvável? Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi um choque de mundos. Isabela, com seu olhar expressivo e seu jeito sonhador, encontrou em Leonardo um homem de poucas palavras, olhar sério e postura impecável. Ele parecia ter um coração de pedra, alguém incapaz de demonstrar qualquer emoção. Mas por trás daquela frieza, havia uma história que ninguém conhecia. Agora, antes de continuarmos, quero saber de onde vocês estão assistindo. Escrevam nos comentários de qual cidade ou país vocês estão vendo esse vídeo. E me contem, está frio ou calor por aí? Vamos ver até onde essa história está chegando. O casamento aconteceu em uma cerimônia impecável, repleta de luxo e convidados importantes. Para os outros, era um conto de fadas. Para eles, era uma prisão invisível. Naquela noite, enquanto dançavam sob os olhares atentos da alta sociedade, Isabela percebeu algo inesperado. Por um breve momento, nos olhos de Leonardo, havia uma sombra de tristeza. E foi naquele instante que ela soube que havia algo a mais por trás daquele casamento. Algo que ela ainda não entendia, mas que mudaria tudo. Será que o amor pode surgir mesmo quando tudo parece estar contra ele? Você acha que Isabela e Leonardo vão conseguir superar essa barreira? Me conta nos comentários. Agora, se você quer descobrir o que aconteceu depois daquela dança, continue comigo nos próximos capítulos. A lua brilhava intensamente no céu quando Isabela e Leonardo deixaram a recepção. A mansão que agora dividiriam era imensa, mas, estranhamente, parecia pequena demais para dois estranhos que, apesar do casamento, nada sabiam um sobre o outro. Assim que entraram, Isabela se viu diante de um salão imponente, com paredes de mármore frio e lustres que brilhavam como estrelas. Mas aquele lugar não parecia um lar. Leonardo, sempre formal, caminhou até a adega, serviu-se de um vinho e a olhou rapidamente antes de dizer, sem qualquer emoção: "Você pode ficar com qualquer quarto que quiser." Isabela sentiu um aperto no peito. Não esperava romantismo, mas a frieza dele parecia quase cruel. Ela apenas assentiu e subiu as escadas, deixando para trás o marido que, ao invés de acompanhá-la, permaneceu ali, perdido em pensamentos. Nos dias seguintes, a convivência foi marcada pelo silêncio. Isabela tentava preencher os espaços vazios da casa com sua presença, mas Leonardo permanecia distante, como se estivesse preso em seu próprio mundo. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre sério, sempre meticuloso, como se vivesse apenas para os negócios. No entanto, entre esses momentos de afastamento, pequenos detalhes começaram a se revelar. Isabela percebeu que, apesar da frieza, Leonardo sempre se certificava de que nada lhe faltasse. O chá que ela gostava sempre estava à mesa, sua biblioteca favorita tinha livros novos toda semana, e quando ela pegou uma gripe,
Encontrou remédios e cobertores extras ao lado de sua cama, deixados sem que ninguém visse. Ela começou a se perguntar se ele realmente não se importava, por que se dava ao trabalho de cuidar desses pequenos detalhes. Foi em uma tarde inesperada que algo quebrou a barreira entre eles. Isabela estava no jardim, apreciando o sol suave, quando ouviu um latido alto. Ao se virar, viu um enorme cachorro correndo em sua direção. Surpresa, ela deu um passo para trás. Mas antes que pudesse reagir, Leonardo surgiu rapidamente e em um tom mais leve do que qualquer um que ela já ouvirá dele, disse: "Antes de começar, me conta, você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados? Ou acha que um casamento arranjado nunca pode se transformar em algo verdadeiro? Deixe seu comentário e me diga o que pensa." A história de hoje começa em uma noite chuvosa, onde dois mundos prestes a colidir não faziam ideia de que aquele seria o primeiro passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. A grande mansão dos Castelli, uma das famílias mais tradicionais e influentes da cidade, estava iluminada de forma majestosa. O cheiro das flores recém-colhidas se misturava ao perfume amadeirado dos móveis antigos. Nas paredes, quadros de ancestrais que carregavam a responsabilidade de manter o nome da família no mais alto nível da sociedade. E no centro desse universo de riquezas e tradições, estava Isabela Castelli, uma jovem de espírito livre, mas prisioneira das expectativas que sua família impunha. Criada entre bailes luxuosos e aulas de etiqueta, Isabela nunca teve a chance de escolher seu próprio destino. E agora, diante dela, estava a realidade mais cruel: um casamento arranjado. Seus pais haviam decidido que ela se casaria com Leonardo Ferraz, um empresário bem-sucedido, frio e reservado, herdeiro de uma fortuna construída com trabalho árduo e estratégias impecáveis. Diferente dos Castelli, que se apoiavam em títulos e prestígio, os Ferraz eram uma família de origem mais humilde, que havia conquistado sua posição por mérito próprio. A união entre Isabela e Leonardo não era sobre amor. Era um acordo de negócios, um contrato selado por interesses maiores do que os sentimentos de ambos. Mas será que o destino teria outros planos para esse casal improvável? Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi um choque de mundos. Isabela, com seu olhar expressivo e seu jeito sonhador, encontrou em Leonardo um homem de poucas palavras, olhar sério e postura impecável. Ele parecia ter um coração de pedra, alguém incapaz de demonstrar qualquer emoção. Mas por trás daquela frieza, havia uma história que ninguém conhecia. Agora, antes de continuarmos, quero saber de onde vocês estão assistindo. Escrevam nos comentários de qual cidade ou país vocês estão vendo esse vídeo. E me contem, está frio ou calor por aí? Vamos ver até onde essa história está chegando. O casamento aconteceu em uma cerimônia impecável, repleta de luxo e convidados importantes. Para os outros, era um conto de fadas. Para eles, era uma prisão invisível. Naquela noite, enquanto dançavam sob os olhares atentos da alta sociedade, Isabela percebeu algo inesperado. Por um breve momento, nos olhos de Leonardo, havia uma sombra de tristeza. E foi naquele instante que ela soube que havia algo a mais por trás daquele casamento. Algo que ela ainda não entendia, mas que mudaria tudo. Será que o amor pode surgir mesmo quando tudo parece estar contra ele? Você acha que Isabela e Leonardo vão conseguir superar essa barreira? Me conta nos comentários. Agora, se você quer descobrir o que aconteceu depois daquela dança, continue comigo nos próximos capítulos. A lua brilhava intensamente no céu quando Isabela e Leonardo deixaram a recepção. A mansão que agora dividiriam era imensa, mas, estranhamente, parecia pequena demais para dois estranhos que, apesar do casamento, nada sabiam um sobre o outro. Assim que entraram, Isabela se viu diante de um salão imponente, com paredes de mármore frio e lustres que brilhavam como estrelas. Mas aquele lugar não parecia um lar. Leonardo, sempre formal, caminhou até a adega, serviu-se de um vinho e a olhou rapidamente antes de dizer, sem qualquer emoção: "Você pode ficar com qualquer quarto que quiser." Isabela sentiu um aperto no peito. Não esperava romantismo, mas a frieza dele parecia quase cruel. Ela apenas assentiu e subiu as escadas, deixando para trás o marido que, ao invés de acompanhá-la, permaneceu ali, perdido em pensamentos. Nos dias seguintes, a convivência foi marcada pelo silêncio. Isabela tentava preencher os espaços vazios da casa com sua presença, mas Leonardo permanecia distante, como se estivesse preso em seu próprio mundo. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre sério, sempre meticuloso, como se vivesse apenas para os negócios. No entanto, entre esses momentos de afastamento,
pequenos detalhes começaram a se revelar. Isabela percebeu que, apesar da frieza, Leonardo sempre se certificava de que nada lhe faltasse. O chá que ela gostava sempre estava à mesa, sua biblioteca favorita tinha livros novos toda semana, e quando ela pegou uma gripe, encontrou remédios e cobertores extras ao lado de sua cama, deixados sem que ninguém visse. Ela começou a se perguntar se ele realmente não se importava, por que se dava ao trabalho de cuidar desses pequenos detalhes. Foi em uma tarde inesperada que algo quebrou a barreira entre eles. Isabela estava no jardim, apreciando o sol suave, quando ouviu um latido alto. Ao se virar, viu um enorme cachorro correndo em sua direção. Surpresa, ela deu um passo para trás. Mas antes que pudesse reagir, Leonardo surgiu rapidamente e em um tom mais leve do que qualquer um que ela já ouvirá dele, disse. Naquela noite, Isabela não conseguiu parar de pensar no breve momento de vulnerabilidade que Leonardo havia demonstrado. A maneira como ele falou sobre o pai, a presença silenciosa do cachorro que parecia ser a única criatura capaz de arrancar um traço de humanidade dele. Tudo aquilo despertava uma curiosidade inesperada dentro dela. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou a mesa já servida. Como sempre, Leonardo já estava pronto para sair, impecavelmente vestido, os olhos fixos em alguma tela de celular, analisando números e contratos. Era como se ele existisse apenas para aquilo. Mas ao perceber sua presença, ele ergueu os olhos e por um segundo, hesitou. Bom dia, ela disse, tentando quebrar o gelo. Bom dia, ele respondeu, com a voz baixa, quase mecânica. Ela se sentou e começou a mexer no chá, observando discretamente. Não havia nada em sua expressão que indicasse raiva ou descontentamento com a presença dela. Mas também não havia qualquer sinal de proximidade. Era como se ele estivesse constantemente fechado dentro de uma armadura invisível. O silêncio entre eles durou alguns minutos até que Isabela resolveu perguntar, sem rodeios. Como era seu pai? A pergunta fez Leonardo parar imediatamente. Seus dedos, que seguravam a xícara de café com precisão, ficaram tensos por um instante. Ele desviou o olhar e respondeu, depois de uma pausa. Rigoroso, exigente, mas justo. Havia algo mais naquela resposta. Algo que ele não dizia, mas que Isabela podia sentir no tom da sua voz. E ele estaria feliz com esse casamento? Leonardo finalmente olhou para ela, e por um momento, Isabela achou que ele fosse simplesmente se levantar e sair. Mas em vez disso, ele suspirou e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Acho que ele acreditaria que foi uma boa decisão. Não era uma resposta romântica. Não era nem mesmo uma resposta que demonstrasse algum tipo de apego emocional. Mas ainda assim, foi a primeira vez que Leonardo respondeu algo sem frieza absoluta. Depois daquele dia, as interações entre eles começaram a mudar de forma sutil. Leonardo ainda mantinha sua postura reservada, mas agora ele parecia menos rígido, menos distante. E o mais surpreendente para Isabela, ele começou a aparecer no jardim à tarde, sempre com seu cachorro ao lado. Foi em uma dessas tardes que aconteceu algo inesperado. Enquanto caminhavam pelo jardim, Isabela tropeçou em uma pedra e antes que pudesse cair, sentiu mãos firmes segurando sua cintura. Cuidado! A voz de Leonardo soou próxima, e quando ela levantou os olhos, encontrou os dele tão perto que por um segundo, o mundo pareceu parar. Foi a primeira vez que Isabela viu algo diferente ali. Não era frieza, não era indiferença. Era algo mais profundo, algo que ele tentava esconder, mas que por um instante, escapou por entre as brechas da sua armadura. Sem saber o que dizer, ela apenas murmurou um agradecimento e se afastou ligeiramente. Mas por dentro, seu coração batia mais rápido. Porque naquele momento, ela teve certeza, Leonardo não era tão inalcançável quanto parecia. Naquela noite, Isabela não conseguia dormir. O toque firme das mãos de Leonardo ainda parecia presente em sua pele, e seus olhos, tão próximos dos dela, revelaram uma verdade que ele tentava esconder. Não era apenas um casamento de conveniência. Não era apenas um contrato entre duas famílias. Existia algo ali, algo que nem ele parecia compreender completamente. Nos dias seguintes, a convivência entre eles continuou a mudar, ainda que de forma sutil. Leonardo não havia se tornado subitamente um homem romântico ou atencioso, mas os silêncios entre eles já não eram mais tão pesados. Agora, Isabela percebia pequenos gestos que ele tentava esconder, a forma como esperava ela terminar de jantar antes de sair da mesa. Os olhares rápidos quando achava que ela não estava prestando atenção, o modo como ele sempre mantinha a distância certa, nem muito perto, nem longe demais.
Foi em uma noite fria, sentada na varanda com um livro nas mãos, que Isabela ouviu como nunca antes. Leonardo estava no jardim, com o cachorro deitado ao seu lado, olhando para o céu. Não havia ninguém por perto. Nenhuma máscara. Nenhuma barreira. Ela desceu silenciosamente e se aproximou hesitante. Posso sentar? Ele a olhou por um momento, como se não esperasse a pergunta. Então, apenas assentiu. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, pela primeira vez, Isabela sentiu que não precisava dizer nada para preencher o espaço entre eles. Apenas estar ali já parecia suficiente. Você nunca fala sobre sua mãe, ela disse, após alguns minutos. Leonardo manteve os olhos no céu por um tempo antes de responder. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Isabela prendeu a respiração. Não era a resposta que esperava, e muito menos da forma como ele disse. Não havia drama, não havia emoção aparente. Mas no fundo, ela sabia que aquilo significava muito mais do que ele estava disposto a admitir. Eu sinto muito, ela disse, de verdade. Leonardo respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Quando voltou a falar, sua voz era mais baixa, quase um sussurro. Meu pai nunca se recuperou completamente. Ele se fechou para tudo. Só pensava nos negócios, em manter a família forte. Acho que herdei isso dele. Isabela olhou para ele, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez, ela enxergava o homem por trás da armadura. A criança que perdeu a mãe cedo demais. O filho que precisou aprender a ser forte antes da hora. O homem que cresceu sem saber demonstrar sentimentos porque nunca teve alguém que o ensinasse. Ela queria dizer algo, mas sabia que qualquer palavra naquele momento seria insignificante. Então, em um impulso, apenas estendeu a mão e a colocou sobre a dele. Leonardo ficou imóvel. Ele poderia ter se afastado. Poderia ter recuado, como sempre fazia. Mas, em vez disso, permaneceu ali. E pela primeira vez, não foi ele quem se fechou. Foi ele quem permitiu que alguém se aproximasse. O toque das mãos de Isabela sobre a de Leonardo durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que algo mudasse entre eles. Pela primeira vez, ele não recuou, não se afastou, não ergueu sua barreira invisível. E Isabela percebeu que, apesar da frieza aparente, Leonardo não era um homem de pedra. Ele apenas havia aprendido, ao longo da vida, que demonstrar sentimentos era um risco. Depois daquela noite, a dinâmica entre os dois tomou um novo rumo. Leonardo não mudou completamente, mas pequenos gestos começaram a surgir. Ele começou a se demorar mais nos cafés da manhã, a perguntar sobre o dia dela, a ouvi-la com mais atenção. Às vezes Isabela o pegava observando-a de longe, como se tentasse entender a nova sensação que surgia dentro dele. O ponto de virada aconteceu em um dia chuvoso. Isabela estava na biblioteca distraída, quando uma forte ventania fez com que a janela se abrisse de repente. Assustada, ela correu para fechá-la, mas uma corrente de ar frio atravessou o cômodo, espalhando papéis pelo chão. Ela suspirou e se abaixou para recolhê-los, mas parou ao ver um envelope amarelado que parecia mais antigo do que os outros. Era uma carta. O nome de Leonardo estava escrito na frente com uma caligrafia delicada, e o papel já estava desgastado pelo tempo. Isabela sentiu um arrepio ao perceber que era uma carta de sua mãe. Ela não queria ser invasiva, mas algo lhe dizia que aquela carta era importante. Decidiu guardá-la e esperou até a noite, quando encontrou Leonardo sentado em seu escritório, como sempre, rodeado por documentos e relatórios. Eu encontrei isso na biblioteca, ela disse, colocando o envelope sobre a mesa. Leonardo ergueu os olhos, e ao ver o nome escrito ali, sua expressão mudou. Por um momento ele ficou completamente imóvel, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Então, pegou a carta com as mãos firmes, mas levemente trêmulas. Isabela não disse mais nada. Apenas saiu e o deixou sozinho com aquele pedaço do passado. Horas depois, ela estava no jardim quando ouviu passos atrás de si. Ao se virar, encontrou Leonardo ali, parado sob a luz suave da varanda. Seus olhos pareciam diferentes, menos frios, menos calculistas. Minha mãe escreveu essa carta antes de morrer, ele disse, com a voz baixa. Mas meu pai nunca me entregou. Isabela sentiu um aperto no peito. O que dizia? Leonardo respirou fundo antes de responder. Que ela sabia que eu teria dificuldade em demonstrar o que sentia. Que meu pai me criaria para ser forte, mas que eu não deveria confundir força com frieza. Ele fez uma pausa, olhando para o céu escuro. Ela escreveu que esperava que um dia eu encontrasse alguém que me ensinasse que o amor não é uma fraqueza. Os olhos de Isabela se arregalaram levemente. Leonardo finalmente olhou para ela,
e pela primeira vez Isabela viu uma chama diferente em seu olhar, algo mais intenso, mais verdadeiro. Eu acho que finalmente entendi o que ela quis dizer. Naquele momento, o vento soprou suavemente, como se o destino estivesse sussurrando a resposta que ambos já sabiam. E Isabela sentiu que, pela primeira vez, Leonardo estava pronto para ouvir seu próprio coração. Depois daquela noite, algo mudou entre Leonardo e Isabela. A distância entre eles, antes marcada por silêncio e formalidade, começou a se dissolver. Ele já não desviava o olhar quando seus olhos se encontravam, e seus gestos, antes calculados e frios, agora pareciam mais naturais, quase instintivos. Isabela percebia isso nos pequenos detalhes, a forma como ele segurava a porta para ela passar, como deixava o jornal dobrado ao lado de sua xícara de chá preferida, ou até mesmo como, às vezes, ele parecia pronto para dizer algo, mas hesitava, como se ainda estivesse aprendendo a traduzir seus sentimentos em palavras. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados. Isabela e Leonardo caminhavam lado a lado pelo jardim, envoltos em um silêncio que já não era desconfortável. Você era feliz antes disso? Perguntou ele, sem desviar o olhar. Ela hesitou antes de responder. Eu tinha tudo, mas nunca fui livre. Leonardo ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Então parou de andar e a observou de perto. E agora? Você se sente livre? Isabela prendeu a respiração ao perceber o olhar intenso dele. Leonardo ergueu a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas hesitou. Seus dedos pairaram no ar por um breve momento, como se lutasse contra algo dentro de si. Por fim, ele cedeu. Seu toque foi leve, quase incerto. Diferente, murmurou. Diferente como? Leonardo respirou fundo, mantendo os olhos nos dela. Porque pela primeira vez, eu quero algo que não posso controlar. O vento soprou suavemente, e Isabela soube que a partir dali, nada mais seria o mesmo. Uma noite, ao atravessar o corredor em direção ao seu quarto, Isabela passou pela porta do escritório de Leonardo, que estava entreaberta. A luz ainda estava acesa, e ela hesitou antes de bater suavemente. Posso entrar? Perguntou, encostando a cabeça na fresta da porta. Leonardo ergueu os olhos do livro que lia e, para sua surpresa, sorriu de leve. Claro. Ela entrou e, ao se aproximar, percebeu que ele segurava a carta da mãe mais uma vez. Aquele pedaço de papel parecia ter sido uma chave para abrir algo dentro dele, algo que estava trancado há anos. Eu tenho pensado sobre o que minha mãe escreveu, ele disse, virando a carta entre os dedos. Sobre o que significa amar. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma. E o que você concluiu? Leonardo fechou os olhos por um instante antes de responder. Que talvez eu tenha passado tempo demais fugindo disso. Ele apoiou os cotovelos na mesa e suspirou. Durante toda a minha vida, vi o amor como algo perigoso. Vi meu pai sofrer com a perda da minha mãe. Vi como ele se tornou um homem fechado e endurecido. Então decidi que não me permitiria sentir isso. Que eu não deixaria que algo tão frágil me controlasse. Ele riu sem humor. Mas então você apareceu. Isabela prendeu a respiração. Leonardo ergueu os olhos para ela e continuou, sua voz mais baixa, mais intensa. Você me ensinou que o amor não é fraqueza, que ele não precisa ser uma tempestade destruidora. Às vezes, ele é só uma brisa leve que entra por uma janela aberta e muda tudo sem que a gente perceba. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, mas não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de significados não ditos, de emoções que finalmente encontravam espaço para existir. Isabela sentiu uma onda de calor no peito. Ela queria dizer algo, mas sabia que aquele momento pertencia a ele. Era Leonardo quem estava quebrando suas próprias barreiras. Ele quem estava dando o primeiro passo. Então, ao invés de falar, ela simplesmente estendeu a mão e segurou a dele. Dessa vez, ele não hesitou. Não se afastou. Apenas entrelaçou os dedos nos dela, como se estivesse finalmente aceitando aquilo que há tanto tempo seu coração já sabia. Os dias que seguiram foram diferentes. Não houve declarações apaixonadas nem promessas feitas sob a lua cheia, mas havia algo novo na forma como Leonardo e Isabela se olhavam. Algo genuíno, sutil, mas inegavelmente presente. A casa, antes fria e impessoal, agora parecia mais viva. O silêncio entre eles não era mais um abismo, mas sim uma ponte que os conectava de uma maneira silenciosa e intensa. Leonardo, que antes parecia um prisioneiro das próprias emoções, começou a mudar de maneiras quase imperceptíveis. Ele já não fugia dos momentos compartilhados com Isabela. Se antes passava horas trancado em seu escritório,
agora surgia inesperadamente na biblioteca enquanto ela lia, trazendo uma xícara de chá sem dizer nada, apenas sentando-se ao seu lado. Se antes evitava tocar nela, agora seus dedos roçavam levemente os dela ao passarem pelo corredor, como se o contato fosse algo natural, inevitável. Mas foi em um final de tarde, durante um passeio pelo jardim, que tudo mudou de vez. O sol dourava a paisagem com tons suaves, e Isabela caminhava lentamente ao lado de Leonardo, sentindo a brisa fresca acariciar sua pele. Eu nunca te perguntei, disse ele, de repente. Você era feliz antes de tudo isso? Isabela virou o rosto para ele, surpresa pela pergunta. Acho que eu vivia dentro de uma redoma, respondeu, depois de pensar por um instante. Minha vida era feita de regras, de expectativas que eu precisava cumprir. Eu tinha tudo, mas nunca me senti livre de verdade. Leonardo assentiu, como se entendesse melhor do que imaginava. E agora? Você se sente livre? Ela sorriu levemente, olhando para o horizonte. Acho que a liberdade é mais sobre com quem você está do que sobre onde você está. Leonardo parou de andar e a olhou com intensidade. Isabela sentiu o coração disparar. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado de algo que ambos sabiam que estava ali, crescendo silenciosamente. Eu nunca imaginei que esse casamento significaria algo para mim, confessou ele. Mas agora... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Agora tudo parece diferente. Isabela prendeu a respiração. Diferente como? Leonardo ergueu a mão lentamente, roçando os dedos na bochecha dela de um jeito quase hesitante. Diferente porque, pela primeira vez, eu quero algo que não posso controlar. Os olhos de Isabela brilharam com algo que era uma mistura de surpresa e emoção. E o que é isso? Leonardo respirou fundo, como se aquele momento fosse a coisa mais importante que ele já tivesse vivido. Então, finalmente, disse o que vinha tentando evitar há tanto tempo. Você. O vento soprou suavemente entre as árvores, levando consigo todas as barreiras que ainda existiam entre eles. E naquele instante, Isabela soube que, independentemente de como tudo havia começado, eles não eram mais dois estranhos presos a um casamento de conveniência. Eram duas almas que, contra todas as expectativas, haviam se encontrado no único lugar onde realmente importava, no coração um do outro. Naquela noite, Isabela não conseguia dormir. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente, cada uma carregada de um peso que ela nunca imaginou que ouviria daquele homem. Você. Ele não precisava dizer mais nada. Aquele simples pronome continha tudo. Todos os momentos silenciosos, todos os olhares trocados, todas as barreiras que haviam sido quebradas ao longo dos meses. Ela se levantou da cama e caminhou até a varanda, onde a brisa fresca da noite acariciava seu rosto. O céu estava estrelado, e as luzes suaves da casa criavam um ambiente tranquilo, acolhedor. E foi então que ela ouviu passos atrás de si. Leonardo estava ali. Ele não disse nada de imediato, apenas encostou-se no parapeito ao lado dela, os olhos fixos no horizonte. Mas Isabela sabia que ele queria dizer algo. Você sempre teve medo de amar? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Leonardo virou o rosto para ela, seu olhar sério, mas não mais frio. Agora havia algo mais ali, algo que ela reconhecia como vulnerabilidade. Acho que sim, ele admitiu, mas o medo nunca foi do amor em si. Foi do que ele poderia tirar de mim. Isabela franziu a testa tentando entender. Meu pai me ensinou a ser forte, a nunca depender de ninguém emocionalmente. Ele dizia que o amor era uma fraqueza porque quando você ama, entrega ao outro o poder de destruí-lo. Isabela sentiu um aperto no peito. E agora? Você ainda pensa assim? Leonardo hesitou por um momento, então lentamente pegou a mão dela entre as suas. Não, ele disse, simplesmente. Porque agora eu entendi que o amor não tira nada. Ele acrescenta. Isabela prendeu a respiração. Acrescenta o quê? Leonardo a olhou nos olhos, e dessa vez não havia hesitação. Não havia medo. Cor, significado, vida. Você. Os dedos dele roçaram suavemente o rosto de Isabela, e ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Seu coração batia acelerado, mas não era nervosismo. Era uma sensação diferente, intensa, avassaladora e ao mesmo tempo delicada. Então, sem dizer mais nada, Leonardo inclinou-se levemente, e seus lábios tocaram os dela. O beijo foi suave, mas carregado de tudo que eles não haviam dito antes. Não havia urgência, não havia desespero. Era um beijo que falava por si só, que dizia que apesar de tudo, eles tinham chegado ali juntos. Quando se afastaram, Isabela sorriu. Então é isso? Você finalmente aceitou que pode amar?
Leonardo sorriu de volta, um sorriso verdadeiro, o primeiro que ela via desde que o conheceu. Eu finalmente aceitei que sempre amei. E naquele instante, com a brisa noturna envolvendo suavemente, Isabela soube que aquele casamento, que começou como um simples acordo entre famílias, havia se transformado na história de duas almas que encontraram uma no outra algo muito mais valioso do que qualquer contrato, um amor verdadeiro, profundo e eterno. Nos dias que seguiram, Isabela e Leonardo mergulharam nessa nova fase de descobertas. O amor que antes crescia timidamente agora florescia sem medo, preenchendo os espaços antes vazios daquela casa. Pequenos gestos foram se tornando parte do cotidiano, um café deixado na mesa com um bilhete discreto, um toque sutil ao cruzarem o corredor, um olhar prolongado que dizia mais do que qualquer palavra. Mas o passado, por mais que parecesse distante, sempre encontra uma forma de retornar. Era uma tarde tranquila quando Isabela entrou no escritório de Leonardo sem bater. Ele estava sentado à mesa, com a testa franzida e os olhos fixos no notebook. Interrompo algo importante? Perguntou ela, sorrindo de leve. Ele levantou os olhos, e Isabela notou imediatamente que algo estava errado. O que foi? Insistiu, sentando-se na beira da mesa. Leonardo fechou o notebook devagar, como se estivesse adiando uma conversa difícil. Recebi um convite para um jantar de negócios, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Meu pai costumava fazer acordos com a família Moretti, e parece que eles querem retomar essa relação. Isabela assentiu, sem entender muito bem o motivo de tanta hesitação. E por que isso te incomoda? Leonardo respirou fundo antes de responder. Porque Marco Moretti estará lá. Ao ouvir aquele nome, Isabela sentiu um calafrio. Ela conhecia Marco, um empresário influente, charmoso, mas também conhecido por sua ambição implacável. Mais do que isso, Marco era alguém do passado de Leonardo. Vocês eram amigos, não eram? Leonardo assentiu, desviando o olhar. Éramos. Mas ele sempre viu o mundo como um tabuleiro de xadrez. As pessoas eram peças. Eu nunca quis jogar esse jogo, então nos afastamos. Isabela percebeu que havia mais por trás daquela história do que Leonardo estava disposto a admitir. E o que isso significa para nós? Ele ergueu os olhos para ela, e sua expressão se suavizou. Significa que eu quero que você vá comigo. Ela piscou, surpresa. Você tem certeza? Leonardo estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Nunca tive tanta certeza de algo. E naquele momento, Isabela soube que independentemente do que acontecesse naquela noite, eles enfrentariam juntos. O salão de eventos estava impecavelmente decorado, com lustres imensos e uma música suave preenchendo o ambiente. Isabela usava um vestido elegante, mas o verdadeiro brilho vinha de sua confiança ao caminhar ao lado de Leonardo, de mãos dadas. Marco Moretti os recebeu com um sorriso calculado. Leonardo, disse, estendendo a mão. Faz tempo. Tempo suficiente, respondeu Leonardo, apertando a mão do outro, sem perder sua postura firme. Marco então voltou seu olhar para Isabela, analisando-a com curiosidade. Então esta é sua esposa. O jeito como ele disse aquelas palavras fez Isabela sentir um arrepio. Isabela Castelli Ferraz, ela respondeu, com um sorriso polido. Prazer em conhecê-lo. Marco sorriu de canto. O prazer é todo meu. A noite seguiu com conversas sobre negócios e investimentos, mas Isabela percebeu os olhares discretos que Marco lançava para Leonardo. Era como se estivesse esperando por um momento de fraqueza, por uma hesitação que provasse que ele ainda era um adversário fácil de manipular. Em um momento em que Leonardo se afastou para falar com o investidor, Marco se aproximou de Isabela. Ele mudou, comentou casualmente. Isabela arqueou uma sobrancelha. Como assim? Marco sorriu, mas seus olhos estavam frios. Antes, Leonardo nunca deixaria que algo, ou alguém, interferisse nos negócios. Agora, ele parece mais sentimental. Isabela manteve a calma. O amor tem esse efeito nas pessoas. Marco inclinou a cabeça levemente. Cuidado, senhora Ferraz. Nem sempre o amor vence no mundo dos negócios. O aviso ficou no ar, mas Isabela não se deixou intimidar. Ela olhou diretamente nos olhos de Marco. E nem sempre os negócios vencem no mundo do amor. Leonardo voltou antes que Marco pudesse responder. Ele olhou para os dois e percebeu que algo havia sido dito, mas não perguntou. Apenas envolveu Isabela pela cintura e disse: Vamos. Ela sentiu, sentindo um calor reconfortante ao seu lado. E enquanto deixavam o salão, Marcos observava de longe, com um sorriso indecifrável. Naquela noite, ao chegarem em casa, Leonardo estava mais silencioso do que o normal. O que foi?
Perguntou Isabela, segurando sua mão. Ele hesitou por um instante. Marco quer testar minha lealdade. Ele sempre achou que eu poderia ser como ele, que eu poderia deixar as emoções de lado para me tornar um jogador nesse tabuleiro. Isabela apertou levemente a mão dele. Mas você não é assim. Leonardo olhou para ela, sua expressão mais suave. Não, porque você me ensinou que eu não preciso ser. Ela sorriu, tocando seu rosto. Então não se deixe afetar por isso. Você já fez sua escolha. Ele suspirou e a puxou para um abraço apertado. E eu faria essa escolha 1000 vezes. Os meses passaram, e a relação entre Isabela e Leonardo se fortaleceu ainda mais. O amor que antes parecia impossível agora era a base de tudo. A casa se tornou um lar de verdade, onde risadas ecoavam pelos corredores e onde, todas as noites, Leonardo e Isabela encontravam refúgio nos braços um do outro. Marco Moretti tentou testá-los de muitas formas, mas nunca conseguiu abalar o que eles haviam construído, porque o que eles tinham não era baseado em contratos ou acordos. Era algo verdadeiro, nascido de pequenas escolhas diárias, de gestos silenciosos, de olhares carregados de significado. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, Isabela segurou a mão de Leonardo e sussurrou: Você ainda acha que amar é um risco? Ele sorriu, beijando sua testa suavemente. Sim, mas é o único risco que eu aceito correr para o resto da minha vida. E naquele momento, sob o céu dourado, Isabela soube que eles não eram apenas um casal que nasceu de um casamento arranjado. Eles eram a prova de que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. E que, quando é verdadeiro, supera qualquer barreira. Os meses passaram, e a relação entre Isabela e Leonardo se consolidou como algo inquebrantável. O que começou como um contrato frio agora era um amor sólido, construído nos pequenos gestos, nos silêncios compartilhados e na certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Mas Marco Moretti não havia desistido. Desde o jantar, Isabela percebia que Leonardo estava mais atento aos negócios, evitando acordos arriscados e sempre analisando cada proposta com precisão. Mas mesmo sem dizer nada, ela sabia que Marco ainda estava por perto, esperando uma oportunidade para mexer suas peças no tabuleiro. A oportunidade veio em um dia aparentemente comum. Leonardo estava no escritório quando recebeu um telefonema urgente de seu advogado. O rosto dele ficou pálido enquanto escutava. O que foi? Perguntou Isabela, assim que ele desligou. Leonardo apertou o telefone entre os dedos, o maxilar tenso. Marco conseguiu um documento do meu pai, algo que pode comprometer toda a empresa. Isabela arregalou os olhos. Como assim? Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Parece que anos atrás, meu pai assinou um contrato de investimento que nunca foi declarado oficialmente. Marco agora está ameaçando expor isso, alegando que a empresa da nossa família foi construída sobre um acordo fraudulento. Se ele levar isso a público, podemos perder tudo. Isabela sentiu um calafrio, mas isso não faz sentido. O que ele ganha com isso? Leonardo riu sem humor. Poder. Ele quer me ver derrotado. O silêncio entre eles foi pesado. Então Isabela respirou fundo e disse: Vamos lutar contra isso. Juntos. Leonardo a olhou por um momento, e então um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu sei que vamos. Mas o que eles não sabiam era que Marco tinha mais uma carta na manga. 2 dias depois, Leonardo recebeu um convite inesperado. Marco queria se encontrar com ele pessoalmente. O local escolhido foi um restaurante discreto, longe dos olhares da mídia. Leonardo chegou primeiro, e Marco apareceu minutos depois, com sua expressão confiante de sempre. Finalmente sozinhos para conversar, disse Marco, servindo-se de um vinho. Você sabe que eu poderia destruir sua empresa agora mesmo, não sabe? Leonardo cruzou os braços, encarando-o com frieza. O que você realmente quer, Marco? O sorriso de Marco se alargou. Simples. Quero que você assine um documento abrindo mão da presidência da sua empresa. Se fizer isso, eu destruo o contrato original e ninguém jamais saberá da fraude. Leonardo manteve sua postura firme, mas Marco ainda não havia terminado. E como um presente de despedida, quero que você se separe de Isabela. O coração de Leonardo acelerou. O quê? Marco tomou um gole do vinho e sorriu com calma. Eu gosto de testar pessoas, Leonardo. E quero ver o que pesa mais para você, seu amor por Isabela ou sua lealdade à empresa que seu pai construiu. O mundo pareceu girar por um instante. Leonardo sabia que Marco era manipulador, mas isso ultrapassava qualquer limite. Você realmente acha que pode me fazer escolher entre os dois? Perguntou, sua voz carregada de raiva. E agora eu quero saber.
O que você faria no lugar do Leonardo? Você acha que ele está tomando a decisão certa ou faria algo diferente? Me conta aqui nos comentários. Marco apoiou o copo na mesa, satisfeito. Eu não acho. Eu sei. Leonardo sentiu um nó no estômago. Ele poderia lutar contra Marco, mas sabia que as consequências seriam devastadoras. Perder a empresa significava destruir o legado de sua família. Mas perder Isabela, isso era impensável. Ele saiu do restaurante sem dar uma resposta, seu coração pesado com a escolha impossível que precisava fazer. E bora fazer uma brincadeira secreta. Quem estiver acompanhando a história de verdade, escreva nos comentários a palavra checkmate. Assim, só quem realmente está assistindo vai entender o segredo. E eu vou deixar um coração no seu comentário. E naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não conseguiu dormir. Leonardo passou o dia seguinte isolado no escritório, analisando cada possibilidade. Mas, no fundo, ele já sabia a resposta. Ao cair da noite, Isabela entrou no cômodo e viu a expressão sombria no rosto do marido. O que está acontecendo, Leonardo? Ele hesitou, então se levantou e caminhou até ela, segurando suas mãos. Marco quer que eu escolha, disse, sua voz tensa. Ele quer que eu desista da empresa, ou que eu me separe de você. Os olhos de Isabela se arregalaram. O quê? Leonardo a puxou para um abraço apertado. Eu não posso perder você, sussurrou. Isabela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Então não me perca. Ela se afastou levemente e segurou o rosto dele entre as mãos. Escute, Leonardo. Eu não me casei com você por negócios. E não estou aqui por status ou riqueza. Eu estou aqui porque te amo. Então, se você perder essa empresa, perder tudo, eu ainda estarei aqui. Os olhos de Leonardo brilharam com uma emoção intensa. Você abriria mão de tudo por mim? Ela sorriu suavemente. Se isso significar que ainda teremos um ao outro, então sim. Leonardo fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. E então, sem hesitação, pegou o telefone e ligou para Marco. Amanhã de manhã, disse ele, sua voz firme. Eu estarei no seu escritório com uma resposta. Na manhã seguinte, Leonardo entrou no prédio de Marco com passos decididos. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para dar um checkmate. Quando Marco recebeu, sua expressão era de pura satisfação. Vejo que pensou bem, disse ele. Qual é sua escolha? Leonardo jogou um envelope sobre a mesa. Antes de responder, você devia dar uma olhada nisso. Marco franziu o senho e abriu o envelope. Assim que viu o conteúdo, sua expressão mudou drasticamente. O que é isso? Perguntou, furioso. São provas de que você manipulou documentos para incriminar meu pai, respondeu Leonardo, cruzando os braços. A fraude nunca foi da nossa empresa. Foi sua. Marco ficou sem palavras. Como você? Leonardo sorriu. Não subestime minha esposa. Foi Isabela quem encontrou as provas. Marco ficou pálido. Se você levar isso à polícia, eu não farei isso. Desde que você desapareça da minha vida para sempre. Marco rangeu os dentes, mas sabia que havia perdido. Parabéns, Leonardo. Você venceu. Leonardo sorriu. Eu não venci. Eu apenas protegi o que realmente importa. Ele saiu do escritório e encontrou Isabela esperando por ele do lado de fora. Sem dizer nada, ele a abraçou e a beijou profundamente, com toda a intensidade de quem sabe que apesar de todas as barreiras, havia encontrado o amor verdadeiro. E nada no mundo seria capaz de tirá-lo dele. Na manhã seguinte, Leonardo entrou no prédio de Marco com passos decididos. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para dar um checkmate. Quando Marco recebeu, sua expressão era de pura satisfação. Vejo que pensou bem, disse ele. Qual é sua escolha? Leonardo jogou um envelope sobre a mesa. Antes de responder, você devia dar uma olhada nisso. Marco franziu o senho e abriu o envelope. Assim que viu o conteúdo, sua expressão mudou drasticamente. O que é isso? Perguntou, furioso. São provas de que você manipulou documentos para incriminar meu pai, respondeu Leonardo, cruzando os braços. A fraude nunca foi da nossa empresa. Foi sua. Marco ficou sem palavras. Como você? Leonardo sorriu. Não subestime minha esposa. Foi Isabela quem encontrou as provas. Marco ficou pálido. Se você levar isso à polícia, eu não farei isso. Desde que você desapareça da minha vida para sempre. Marco rangeu os dentes, mas sabia que havia perdido. Parabéns, Leonardo. Você venceu. Leonardo sorriu. Eu não venci. Eu apenas protegi o que realmente importa. Você sempre achou que eu era apenas um herdeiro sem instinto para negócios.
Mas desta vez, foi você quem subestimou o adversário. Ele saiu do escritório e encontrou Isabela esperando por ele do lado de fora. Sem dizer nada, ele a abraçou e a beijou profundamente, com toda a intensidade de quem sabe que apesar de todas as barreiras, havia encontrado o amor verdadeiro. E nada no mundo seria capaz de tirá-lo dele. O sol dourava suavemente o jardim, e a brisa leve trazia o perfume das flores recém-abertas. Sentada sob a sombra de uma árvore, Isabela fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a paz daquele momento. Tanto havia acontecido desde o dia em que foi obrigada a se casar com Leonardo. No início, ele era apenas um homem frio e distante, e aquele casamento parecia um contrato sem alma. Mas agora, tudo havia mudado. Ou talvez, pensou ela, não tenha sido uma mudança. Talvez Leonardo sempre tenha sido esse homem, forte, leal, capaz de amar intensamente. Apenas precisou de tempo para entender que não havia problema algum em permitir que esse amor fosse livre. Ela sorriu ao sentir passos firmes se aproximando. Leonardo sentou-se ao seu lado na grama, sem pressa, e pegou sua mão com naturalidade. No que está pensando? Perguntou ele, olhando-a com curiosidade. Isabela virou-se para ele, observando cada detalhe de seu rosto. O mesmo homem sério de antes, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Em como tudo mudou, respondeu ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Leonardo riu suavemente, um som baixo e genuíno, algo que antes parecia impossível de sair de seus lábios. O mudou ou finalmente se encaixou no que deveria ser? Ela inclinou a cabeça, pensativa. Que talvez as duas coisas. O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores ao redor. O sol dourava a paisagem, criando um cenário perfeito para aquele momento. O silêncio entre eles foi confortável, como sempre. Então, Leonardo suspirou e disse algo que a fez prender a respiração. Sabe o que me assusta agora? Isabela franziu a testa. O quê? Ele virou-se para ela, sua expressão mais suave do que nunca. A ideia de ter vivido sem saber o que é isso, respondeu ele, apertando sua mão. Sem saber como era ter você. O coração de Isabela acelerou. Mas agora você sabe. Leonardo sorriu, levando a mão dela aos lábios e depositando um beijo leve ali. Leonardo respirou fundo e quebrou o silêncio com uma frase que fez o coração de Isabela disparar. Quero construir um futuro com você. Os olhos dela brilharam. Já estamos construindo. Ele sorriu, mas havia algo mais em sua expressão. Uma intensidade que ia além das palavras. Quero mais. Quero que esse amor seja a base de tudo que vamos viver daqui para frente. Isabela sentiu um calor se espalhar pelo peito. E como você imagina esse futuro? Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou. Ao seu lado. Sempre. O vento soprou suavemente ao redor deles, como se o próprio destino celebrasse aquele momento. E nunca mais vou esquecer. Ela riu, inclinando-se para encostar a cabeça no ombro dele, sentindo o calor confortável de sua presença. Porque no fim das contas, aquele casamento arranjado nunca foi um erro. Foi apenas o destino encontrando uma maneira inesperada de unir dois corações que desde o começo, sempre pertenceram um ao outro. E agora, com todas as barreiras derrubadas, tudo o que restava era o amor. Um amor que ninguém poderia destruir. Um amor que sempre esteve ali. E que eles eram a prova viva de que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. E que agora finalmente era livre para existir. E aí, o que vocês acharam desse desfecho? Foi como imaginaram ou surpreendeu vocês? Me contem aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de história e quer mais conteúdos como esse, aperte agora o botão vermelho de inscrição e já ativa o sininho. Assim, o YouTube te avisa quando eu ler e responder seu comentário.